Fala, senhores, sejam bem-vindos a mais um Frontcast Podcast, diretamente dos estúdios PC Gamer BR, no ABC Paulista. Hoje eu estou com o candidato a vereador aqui, o Ananias Andrade. Tudo bem, Ananias? Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Todos vocês aí do Frontcast Podcast. É um prazer estar aqui com você, Marcos. Muito obrigado pela presença e pelo Eu que agradeço. Vamos lá? Por que você decidiu se candidatar a vereador, Ananias? Eu decidi ser candidato a vereador por um conjunto de propósitos que a gente tem, depois a gente ter visto tudo os absurdos que vem acontecendo aqui em São Bernardo. Principalmente nas áreas de serviços públicos, políticas públicas para a juventude, na saúde, no meio ambiente, aqui em São Bernardo, a mobilidade urbana. É tanto absurdo que a gente vai vendo. E tá essa onda que a gente está tendo de um conservadorismo, de umas ideias muito fechadas para o que é a nossa noção de sociedade. Está todo mundo muito individualista hoje em dia. E se a gente não puxar a cabeça das pessoas, o entendimento, abrir os olhos para uma outra forma de vida, eu não sei onde a gente vai parar. E por isso eu decidi ser candidato a vereador. Se caso eleito, quais são as 3 prioridades do seu mandato como vereador aqui na cidade de São Bernardo? A juventude é uma questão fundamental. Políticas públicas para a juventude é muito importante. Saúde é muito importante. Fiscalização, porque o SUS é um sistema universal de saúde e mexe com todas as estruturas da nossa sociedade. É muitíssimo importante para a gente. E fiscalizar. Fiscalizar as ações do executivo também é fundamental. Isso mexe com todas as estruturas e puxo mais uma para você, que é mobilidade. Mobilidade urbana também é algo que São Bernardo precisa e a cidade entrou num colapso no trânsito nos últimos anos. Certo. Eu te fiz uma pergunta mais cedo sobre o Elefante Branco de São Bernardo do Campo, que é aquele terminal que tem lá no Batistini. Fala um pouco daquilo. Bora lá. Eu e o Marcos, a gente estava conversando aqui antes de começar o Frontcast Podcast e faço um trabalho nas redes sociais, chama Comunicar e Agir. É um trabalho de militância política, de conversa com as pessoas. E nós viemos abordando toda a infraestrutura de transporte de São Bernardo e o modelo que foi feito de bloco único na licitação do transporte da cidade. Isso quer dizer que tem uma única empresa que domina todas as áreas. É o transporte dos ônibus municipais, é o transporte dos ônibus intermunicipais, o modal de trolleybus que existe na cidade, o transporte escolar e o transporte sanitário, e agora também o BRT, que é um modal novo que está vindo para a cidade, justamente porque a cidade perdeu o metrô do ABC, para beneficiar um único grupo econômico da cidade, que se chama Grupo 7 Braga. BR7 significa Braga Romano 7. É uma família, é um grupo econômico que domina a área de transporte público da cidade. E o terminal do Batistini, que é esse que você está falando, Marcos, é uma ferida exposta dessa situação que São Bernardo vive hoje. A gente tinha um projeto de monotrilho que sairia da estação Tamanduateí do metrô e chegaria até o Hospital de Clínicas, aqui em São Bernardo. O Hospital de Clínicas de São Bernardo é o segundo maior do estado de São Paulo. Então fazia todo sentido esse trajeto. Até porque a população trabalhadora dessa cidade, ela fica nessa região, entre o Alvarenga, o Ferrazópolis, até a Vila São Pedro, né, o Montanhão. Aqui está, né, a massa trabalhadora da cidade que sai para trabalhar em diversos pontos da cidade e fora da cidade também, em São Paulo. Então, não fazia sentido a gente ter um sistema de transporte que só chegasse até o centro da cidade. Na verdade, vai colapsar ainda mais a estrutura de transporte da cidade. Então, o que a gente teria? Essa estação de metrô até o Hospital das Clínicas, e você teria uma série de corredores de ônibus que foram construídos, mas que a lógica deles só se completaria com esses terminais de transbordo. Não só o terminal do Batistini, que virou um terminal fantasma com o fim do projeto do metrô de São Bernardo, como também o terminal do Alvarenga, que virou uma rodoviária, sem acesso nenhum para carro. Enfim, é impossível parar lá de carro e você deixar um familiar seu para pegar um ônibus para ir para o interior de São Paulo. Só entrando no terminal, fora, né? Que outras pessoas, exatamente, você para no meio da rua e tem que sair com as malas para chegar lá dentro. Então você tem todo
quando a gente fala da questão do ser humano, lembra que eu falei desde o início? Nós somos uma sociedade, ou a visão é essa, vai servir para tudo que a gente for falar aqui. Nós somos uma sociedade ou somos apenas indivíduos e nossas famílias? Essa é a pergunta que todo mundo deve se responder quando pensa em política pública, pensa numa cidade. Porque não se trata só de mim, se trata do conjunto de nós. E a gente pega por essa lógica do transporte que um problema que a gente tem no transporte para quem é trabalhador e depende única e exclusivamente do ônibus, do trólebus, se torna um problema para todo mundo, porque vira um problema do motorista, né, do carro. O cara está no carro dele individual, ele também está sofrendo os problemas da falta de infraestrutura de transporte na cidade. Então, se a gente não tiver atento para isso, olha, o que está acontecendo com essa sociedade? Por que rasgam um contrato do metrô de São Bernardo? O João Dória fez isso junto com Orlando Morando, mais todos os políticos da direita que estavam com a faca e o queijo na mão, né? Tava ali Orlando Morando, na época era o Dória, da direita também, o Bolsonaro da direita também, o deputado federal Alex Manente, a deputada estadual Carla Morando. Eles podiam tomar uma decisão, deixar São Bernardo ter um metrô, ajudar e pensar no trabalhador e na trabalhadora e no sistema de transporte da cidade como um todo. Simplesmente o Dória rasgou o contrato do consórcio Vem ABC, que tinha ganhado, tinha sido assinado o contrato, e aí repassou para o grupo Sete Braga um outro projeto que é o BRT do ABC, que só vai até o Paço Municipal. Então, nós vamos continuar tendo um colapso de transporte em todas as outras áreas da cidade de São Bernardo. Ou seja, existe uma visão. Essa cidade onde a gente mora é uma cidade elitista também, que não se importa com o trabalhador e com a trabalhadora. Não se importa com as pessoas, com a vida do conjunto da cidade aqui. Porque vai ficar muito difícil para quem precisa sair de São Bernardo ter que correr ou pegar um Uber ou pegar um carro, o pai vai levar, o irmão, o vizinho vai levar, para chegar até o centro da cidade para poder pegar o BRT, para poder ir parar lá na estação Tamanduateí do metrô. Tudo isso para deixar o rico mais rico. Eles ganharam uma concessão de bloco único aqui na cidade. Toda a infraestrutura de transporte por 25 anos, né, o transporte municipal está na mão desse grupo. E todos os outros modais também estão na mão desse grupo. E se a gente está numa sociedade, como a gente não questiona isso? Por que a gente não questiona que isso está acontecendo? Porque é serviço público. E se deslocar já faz parte, é uma demanda da sociedade, uma demanda da cidade se deslocar. E aí isso se tornou um privilégio de um grupo econômico para beneficiar economicamente esse grupo econômico em prejuízo das horas, né, daquele tempo que você passa, mano, num ponto de ônibus. Ou às vezes não é até nem o ponto de ônibus, só está o ponto de ônibus lá, o ponto mesmo, né? O totem lá armado e você com a cabeça no sol ou na chuva esperando um ônibus chegar. Os ônibus estão se atrasando, os ônibus estão lotados e eles estão sucateados. E eu vou te falar mais, uma coisa para eu te explicar. Você me falou só do terminal do Batistini, poderia falar, que absurdo, de fato é um desperdício de dinheiro público. Mas eu estou querendo dizer que a gente está desperdiçando muito mais recurso público hoje em benefício de quem? Porque se a gente não responsabilizar também, dizer aonde está o nosso problema, a gente não pensa sobre a questão. Em 2022, Marcos, o Orlando fechou a ETC-SBC, Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo. E ela tinha uma função, desde 1996, que era fiscalizar o transporte na nossa cidade. Em 2022, o Orlando fechou a ETC-SBC. Eu fiz uma pergunta pela Lei de Acesso à Informação para saber quantas multas foram aplicadas por atraso na partida dos ônibus de 2017 até hoje. A Lei de Acesso à Informação me devolveu a seguinte resposta: 1.924 multas. Aí eu fiz uma outra depois. Quantas multas foram aplicadas a esse grupo de transporte de 2022, quando o Orlando fechou a ETC-SBC, até hoje? Marcos, 34 multas foi o que a BR-7 recebeu
de 2022 até hoje. Então, de uma capacidade de fiscalização que multava essa empresa 1.924 multas por atraso, caiu para 32. Ou seja, isso significa mais dinheiro no bolso do grupo. Uma decisão de deixar o rico mais rico. E o tempo com a sua família, o tempo para você descansar, o tempo para você chegar no trabalho, ou você ter aceitado ou não uma proposta de emprego pela facilidade ou dificuldade para você chegar até o local de trabalho, deixar o pobre mais pobre. Então, esse conjunto de visão que está imperando aqui em São Bernardo, que me motivou a entender que ou a gente põe o dedo na ferida, a gente se expõe e a gente fala dos problemas que a gente tem para resolver, ou a gente vai continuar sofrendo calado. E democracia, as pessoas têm que entender. Democracia não é a gente dizer que está com fome. Eu sou a liberdade de expressão. É você poder dizer, olha, eu estou com fome. Democracia é você comer. Não é você todos só poder... Comerem, né? Exatamente, todos comerem. É comer. É o verbo, é a ação acontecendo. Não é você poder dizer, olha, nós precisamos de uma infraestrutura de transporte. É você ter, de fato, a capacidade de se deslocar, ter direito à cidade. A juventude precisa ter direito à cidade, circular pela cidade. Isso te torna mais maduro, isso te faz menos ignorante, né? Você sai do seu mundinho e vai descobrindo várias outras realidades na cidade. E aí as pessoas estão ficando cada vez mais fechadas no universo delas mesmas e isso tornando elas cada vez mais individualistas. Então, se a gente não trazer ideias práticas e mostrar por que, no mundo prático, a gente está se tornando esse tipo de sociedade individualizada, a gente vai por um caminho que é de promover a morte, não a vida, né? De promover mais desigualdade social e não evolução. A gente quer ser melhor cada dia, né? E para isso, assim, eu tenho que conseguir sair da Vila São José e poder estudar num outro ponto da cidade ou trabalhar num outro ponto até fora da cidade, porque isso dá um crescimento para a gente, né? Como pessoa humana. E é por isso assim, que a gente está fazendo esse trabalho na mobilidade urbana, como você colocou aí a questão do Battistini, mas para a gente pensar isso sempre de forma mais ampla. A parte ali do DEMAR, que é a rota dos restaurantes, né, que está sucateada, algumas empresas fecharam, outros restaurantes faliram. O que você acha que a culpa é de quem? Você tem, a galera vai falar assim, tem uma questão da mudança tecnológica que vai acontecendo no mundo, né? E aí o fechamento de empresas, indústrias que vão acontecendo. Veja bem, eu sou do Partido dos Trabalhadores, sou do PT. Nos anos anteriores, a gente viu a gestão do Orlando Morando ver a cidade de São Bernardo perdendo a P&G, né, Procter & Gamble, perdendo a Ford, perdendo a Toyota, sem fazer nada. Sem buscar o Bolsonaro também, sem se importar com isso, com a visão dele neoliberal e aquela coisa toda, as empresas querem sair, saiam. Quando a gente viu o presidente Lula voltando à presidência, ele lançou um programa para modernização das plantas das fábricas. Então, a Volkswagen e a Mercedes, elas modernizaram as plantas delas para produzir carros elétricos. Então, assim, está mudando tecnologicamente o mundo, a mobilidade com os automóveis, mas se você tem um governo que trabalha para que o país se beneficie, a gente tem arranjo produtivo econômico que faça as pessoas conseguirem trabalhar, ter melhores salários, porque a indústria paga um maior salário, você tem a vida das pessoas indo para frente. E quando você tem essas empresas instaladas, elas significam toda uma cadeia de produção depois delas. Então, por que a gente tinha aquela rota de restaurantes? Vamos chegar lá, né? A rota dos restaurantes acontecendo ali. Porque você tinha milhares de trabalhadores e você tem a indústria acontecendo ali. Se na área química, que é importante para São Bernardo, indústria química, indústria automobilística, diversas outras indústrias que a gente tem aqui, se a gente começa a perder essas indústrias, a gente não perde só a indústria em si. A gente perde o restaurante, a gente perde o cabeleireiro, né? O salão de beleza onde esse trabalhador poderia, ou pelo menos os tipos de cortes,
Até nisso, a economia mexe com tudo na nossa vida. E aí tem um ponto importante também para a gente analisar, porque isso também era algo importante para a economia criativa da cidade. A rota dos restaurantes, você tinha vários cantores, né, músicos do Brasil todo que iam lá tocar, mas você tinha vários dançarinos, e as aberturas dos shows que esses músicos faziam, né, quem se lembra ali do Florestal, você tinha o São Francisco, aí você tinha shows, até do Roberto Carlos acontecia ali. E aí você tinha dançarinos, você tinha técnicos de som, você tinha uma série de trabalhadores da economia criativa que se beneficiavam desses restaurantes que estavam ali, dessa economia que circulava ali. Então, tem culpa, sim. Tem culpa de uma visão dessa prefeitura, dessa visão que a gente chama de neoliberal, para quem sem entender o contexto é esse, uma visão neoliberal, uma visão da direita, vai por esse caminho, de não se importar com o desenvolvimento local, né, de só se importar com os ganhos pessoais que eles podem ter dentro disso, né, então não se importa com o conjunto da sociedade e deixa a empresa ir embora. Porque, na verdade, o que eles têm agora como ideia na cidade, Marcos, é a criação de um hub de logística em São Bernardo. Aí eu te pergunto, vai beneficiar a quem a gente trocar indústrias por hub de logística? O cara fala, mas está saindo uma coisa e está entrando outra. Bom, a cada 10 metros quadrados de uma indústria, trabalham quantas pessoas e qual o salário que essas pessoas recebem? A cada 10 metros quadrados de um hub de logística, trabalham quantas pessoas e qual o salário que essas pessoas recebem? Primeiro que é muito menos, porque hoje em dia os galpões de logística, você aluga o espaço, você tem uma série de robôs fazendo esse trabalho também. Quem vê como é na Amazon já está ligado, só pesquisar também, dá um Google aí, vai entender como funciona. Então, quem ganha com isso? Quem é dono de terra, quem tem o solo ali. E todo mundo sabe, as elites dessa cidade que tem a propriedade das terras, elas podem ganhar com o hub de logística. O trabalhador não vai ganhar. Você está entendendo? Então, assim, a culpa é sempre dessas pessoas que querem fazer o rico ficar mais rico e não se importam e querem que se lasque o pobre ficando mais pobre. Como que você avalia a administração do atual prefeito da cidade de São Bernardo do Campo? Ele perdeu, inclusive, vou te falar aqui, Marcos, esses dias, ele quis processar o Marquinhos e a Fabíola por uma denúncia que foi feita na ONU de racismo institucional, né, das atuações dele como prefeito. Como eu avalio, ele é elitista, ele, na minha visão, praticou racismo institucional em todo momento que ele esteve à frente da prefeitura, ele não lutou em favor do conjunto dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo de São Bernardo e agiu sempre em benefício próprio, na visão míope que ele tem de sociedade. A ponto de, Marcos, para você ter uma noção, ele pegar a Chácara Silvestre, ele tem um reizinho dentro da barriga dele e ele acha que ele é o dono das coisas. E um político, ele não é nem um ponto de partida, nem um ponto de chegada, na minha visão. Um político tem que ser uma via, um caminho para que as coisas aconteçam. Mas quando ele é um sujeito fechado em si mesmo, na cabeça dele, o que ele tira da cabeça dele, toma atitudes como essa que eu vou falar para você. Ele deslocou o gabinete da prefeitura lá do Paço Municipal e implantou esse gabinete lá na Chácara Silvestre. Para ele fazer isso, ele teve que tirar da Chácara Silvestre o centro de referência das culturas populares tradicionais da cidade. Lá dentro a gente tinha salas de referência da cultura indígena de São Bernardo, que tem, da cultura dos povos tradicionais de matriz africana, que tem. E aí esses objetos foram retirados de lá, sabe para onde eles foram levados? Alguns a gente não sabe porque, inclusive, sumiram. Outros foram colocados amontoados e até quebraram embaixo da arquibancada, né, do estádio 1º de Maio. Só para você entender a falta de respeito que ele tem. E tem objetos centenários ali. Com essa atitude, elementos culturais e etnográficos da cultura africana. A cultura mais antiga, né, do planeta Terra aqui. E quebraram. E esse é o desprezo que ele tem pela cultura dos povos tradicionais de matriz africana. Pelo povo dessa cidade. Né?
Então, como é que eu avalio uma pessoa dessa? Eu avalio como uma pessoa desprezível para a política, porque só utilizou a política para o bem próprio. Nós perdemos a possibilidade de ter um metrô e eu responsabilizo Orlando Morando por isso, né, as ações dele. Inclusive, tem uma esposa que é deputada, não fez nada para mudar essa realidade aqui em São Bernardo. Ele poderia ter intervido nisso. Afinal, ele era aliado do Dória na época, né? Aliás, é aliado do Dória, né? Então, no mesmo campo político, inclusive. Ele tirou de São Bernardo a possibilidade da gente manter empresas, indústrias que pagavam melhores salários para os trabalhadores dessa cidade. Ele trata a população dessa cidade, quando ele não desenvolveu nenhum projeto de habitação relevante nos últimos anos, quando ele esteve à frente da prefeitura. Sem construção de casas populares, cara. Hoje, São Bernardo tem um dos aluguéis mais caros do Brasil, por uma ação dele, de não atuar na construção de casas populares. Então, não lasca só quem está morando em área de risco, que já seria um absurdo por si só. Além de fazer despejos. Fazia despejos e falava, sabe o quê, para as famílias? Quando eram feitos os despejos, vai procurar a sua rede de apoio familiar. E aí, quando essas pessoas eram despejadas, davam um aluguel social de R$315 para a família. Se você está morando numa área de risco e você é despejado com um aluguel, com uma ajuda de um aluguel social de R$315, você aluga um outro espaço aonde? Numa outra área de risco. Porque qualquer outra situação caso o valor, né? É mais difícil. Né? Então, assim... E como procurar auxílio familiar, sendo que a família também é despejada junto. E a família também fica, né? Mesmo que sejam os parentes ali, já é toda uma estrutura de alta vulnerabilidade social. Então, essa pessoa que vai fazendo isso sistematicamente na área da saúde, a mesma coisa está acontecendo. Foi terceirizando, foi quarteirizando os serviços de saúde. Hoje, nem médico especialista quer atuar dentro da cidade de São Bernardo. Então, assim, terceirizou para a Fundação ABC, que terceirizou para a Sigma, que contrata um médico como PJ. Você está entendendo? Conversei com um médico uma vez, que ele disse que se o cara estiver tendo um infarto, para procurar outra cidade, porque São Bernardo do Campo não tem ninguém preparado para receber uma pessoa infartando nos hospitais aqui. E isso depois da construção de vários equipamentos de saúde que poderiam... Você vê que é uma escolha de gestão. É isso que eu queria que a gente pensasse aqui. É uma escolha de gestão pública, porque os equipamentos existem, certo? Foram construídas as 9 UPAs na gestão do PT, o Hospital das Clínicas iniciou a construção do Hospital de Urgência, as policlínicas foram construídas na gestão do PT, reformadas as 34 UBS na gestão do PT. Então, ele pegou um parque aqui de equipamentos de saúde que era botar para funcionar. E aí, o que ele faz? Para deixar o rico mais rico, cria esses sistemas de terceirização, o Complexo da Saúde, né? Empresas de terceirização. Então, assim, para o médico ganhar dinheiro, antes ganhou dinheiro o Complexo da Saúde, a Sigma, a Fundação ABC. Aí chega na mão do médico, é pouca coisa. Ele vai querer atuar numa cidade como essa? Então, esse é um modelo de gestão que é voltado para interesses de grupos econômicos, mas não para o interesse do conjunto da sociedade. Então, isso não faz bem para ninguém. E aí, quando a gente começa a olhar tudo isso, eu sempre fui revoltado no sentido de olhar como a desigualdade social vai acontecendo e como ela é operada. Ela é feita de propósito, você está entendendo? Eu nasci e cresci na Vila São José, aqui no Ferrazópolis. Nasci e cresci na Vila São José. E aí, eu ia estudar no centro da cidade, estudei também lá no Brasília, no Joaquim, enfim, várias escolas. Passei por 8 escolas, escolas antes de me formar até o ensino médio, né? E aí você consegui bolsa de estudo, fui estudar no Colégio São José, aí depois no Colégio Metodista, aí você vai vendo, porra, por que as coisas são assim? Por que isso existe, né? Uma realidade nossa na quebrada, na periferia de um jeito, na classe média é de outro. Aí eu me formei graças ao ProUni, né, me formei em comunicação social, fui trabalhar numa empresa de mídia em São Paulo, na Faria Lima. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, putz, agora aqui, e no Jardim América, inclusive. Falei, não, mas peraí, tem rico de verdade mesmo aqui. Você vê, você fala, que absurdo é esse?
tá ligado? E aí chegou uma hora que eu falei assim, pô, a gente adquire conhecimento, me especializei na Fundação Getúlio Vargas em administração. Aí você fala, pô, a gente adquire conhecimento e depois a gente se desloca, você imagina sair da Vila São José para ir parar lá na Faria Lima, são 2h30 aí foi criando a minha cabeça de estudar e entender o sistema de transporte. Para você ir, 2h30 para voltar, num dia que tem 24 horas, 19 horas para todo o resto que você fizer da sua vida, para quê? No final das contas, eu estava indo e tudo que eu criava e produzia com a minha força de trabalho, o meu trabalho, era para deixar o rico mais rico. E depois de entender essas coisas, eu falei, não, a gente... Como eu sou militante desde os meus 15 anos, eu sempre tive junto da política, fui da luta pelo passe livre estudantil, aí eu já estava com mais de 30 anos, eu falei, mas o que eu estou fazendo? Espera aí. Né? Será que a gente tem dos ratos, né? como... Exatamente. Eu falei, será que a gente tem como virar essa chavinha? E aí eu comecei a me voltar mais, inclusive... por conta dessa visão de mundo que começou a acontecer a partir de 2016, 2015, 2014, 2015, 2016, eu falei, não, tá demais isso aqui. Até que 2018 eu falo, pô, já deu aqui para mim, eu vou começar a trabalhar em coisas que eu acredito. Aí eu fui trabalhar lá com o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidades, na ilha de Fernando de Noronha, que é um parque nacional marinho. Lá também tive outras experiências com ambientalistas, também olhando a realidade local de uma ilha, mas também dos problemas que existem, né, naquela sociedade ali, né, naquela cultura, naquela vivência que tinha ali. Eu falei, pô, parece que é tudo igual, né, no contexto de desigualdade brasileira e tudo mais. Eu falei, pô, vou finalizar esse trabalho e eu vou fazer um trabalho onde eu nasci. Tá ligado? E vou fazer um trabalho pensando no Ananias, que estava lá no ponto de ônibus, se sentindo culpado porque o ônibus está demorando para chegar, que horas que ele vai chegar no trabalho depois de 2h30 andando no transporte. E entender que, assim, se a gente não entender o contexto das coisas, primeira coisa que roubam da gente, que vem da classe trabalhadora, a gente que é pobre, tá ligado? É a nossa autoestima. Então a gente tende a trazer para a gente mesmo, que as culpas são nossas e não da estrutura de sociedade que a gente vive. E essa ideia de individualização que os caras trazem, eu trago aqui de novo nessa conversa que a gente está tendo, se a gente não entender como sociedade os nossos problemas, a gente vai o tempo todo só sentir como indivíduos, culpar apenas indivíduos, mas não entender que tem uma estruturação de sistema que é feito para deixar o rico mais rico e o pobre mais pobre cada vez mais. E aí o que eu tento fazer também lá nas redes sociais, nesse comunicar e agir que a gente faz no Ananias Andrade, lá no Instagram, é abrir os olhos da galera e falar, pô, mano, vamos olhar para isso aqui, né? Vamos entender o que está acontecendo, a cultura aqui na nossa cidade, os projetos para a juventude aqui da cidade, que foram totalmente acabados, descontinuados por essa gestão e que tem um propósito. Eu acredito que tem um propósito. O Orlando, ele sabe o que ele está fazendo. Essa gestão, ela sabia o que ela estava fazendo quando ela fechou a Fundação Criança, quando ela fechou o CACJ, que era o Centro de Atenção Criança e Juventude, quando ela fechou o PEAT, que era o Programa de Educação do Adolescente para o Trabalho. Essa gestão fechou as EMIPs, as Escolas Municipais de Iniciação Profissional. Você está ligado? Às vezes você tá crescendo ali com 16, com 17 anos, se você não tem esses espaços para você ir, se essas portas estão fechadas, né, se você não tem um educador, um arte educador, se você não tem monitores, se você não tem pessoas para te direcionarem além do enquadramento da sala de aula apenas, seu universo vai ficando pequeno, estreito. E aí, para você, o que sobra é um copão mesmo de cavalo branco e energético e o fluxo, tá ligado? E aí eles querem resolver com bala de borracha e gás lacrimogêneo que eles não tiveram competência para resolver com oportunidade de acesso para a juventude. Eles não tiveram competência para resolver porque eles fecharam aquilo que a gente tinha e não criaram outras oportunidades. Tinha aqui em São Bernardo um programa chamado Juventude Cidadã, que depois virou Cajuve. Hoje é um da Juve que não tem nada lá. Outro dia eu cheguei lá, só tinha uma oficina acontecendo.
naquele espaço inteiro, 10 horas da manhã. Antigamente você tinha pelo menos 15 a 20 oficinas acontecendo das 8 da manhã até as 10 da noite, para a juventude trabalhadora conseguir sair do trabalho e ir para lá. Você está entendendo? E aí, se você não está disputando o tempo ocioso da juventude, seja com a criminalidade, com o abuso do álcool e das drogas, seja com tempo excessivo na rede social, com coisas que sejam produtivas, que tragam para você autoestima, capacidade de ter disciplina, capacidade de ser analítico ou ter responsabilidade de produzir coisas em grupo, que isso o teatro traz, o circo traz, o break traz, o grafite traz. Né? Porque todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer progredir na vida. E esses exercícios, né, você precisa ter disciplina para você fazer um grafite. Você acredita que o hip hop pode ser usado como ferramenta eficaz para a inclusão social, afastando aí os jovens do crime? Eu tenho certeza disso, mas tenho certeza absoluta disso. Inclusive, São Bernardo tem uma tradição grande do hip hop, né? Eu vou citar aqui o Black Alquimista, estava conversando com ele ontem, inclusive, né? Mais os meus amigos também lá da Batalha da Matrix, o Braga da Batalha da Biblioteca, a gente falando das batalhas de rima, e o hip hop, assim, como cultura, primeiro porque é consciência, além de ser entretenimento, né? A gente está falando para abrir a cabeça das pessoas, para elas entenderem, ter consciência de classe também, questionar, né? Você tem todas essas ferramentas, assim, que o hip hop, que é uma cultura, né? Para alguns é religião, inclusive, traz, que te dá um estado de primeira autoestima, saber quem você é, que mundo é esse que você vive, e você poder questionar o mundo à sua volta. E são programas, aliás, é uma cultura que inclui as pessoas. É uma cultura que vem da quebrada, que é feita para a quebrada, que cria um lugar que é seu, de pertencimento, de ideias que são suas, das vivências que você tem. Você está entendendo? Enquanto se as políticas públicas entendem isso, e se a juventude está ali dentro, essa tem que ser esse movimento, essa cultura tem que ser a primeira aliada do poder público para trazer oportunidade para a juventude. Então, seja não criar problema para liberar uma tomada numa praça, porque a juventude quer se encontrar ali, ligar um equipamento de som e, enfim, ter o beat, fazer a sua rima, cantar, dançar, enfim, se expressar ali naquele espaço. Se o poder público já começa atrapalhando a partir daí, mano, ele tá se distanciando exatamente da população, ele está, aliás, retirando a população desses espaços públicos, retirando a juventude desse espaço público. Mas se ao contrário ele acolhe, e você tem, não só na música, mas também na moda, o hip hop é moda, o hip hop é toda uma linguagem, é fotografia, você tem o hip hop e uma série de linguagens que compõem o hip hop. E há toda uma possibilidade de geração de uma economia inteira disso aí, da cultura do hip hop, que se o poder público ele não fomenta, através de editais, através de facilitar o acesso aos equipamentos públicos, aos espaços públicos, através de tornar amigável, inclusive a escola, né, como um espaço para o hip hop, é fundamental, porque a escola é o equipamento público, do poder público mais próximo da periferia, da vida das pessoas. Se ele não está ali como para ser aliado, ele já está, na verdade, sendo contra a ideia, né? Eu estive numa batalha de rap, né, de freestyle, na última terça-feira, aqui mesmo na cidade. E eu comecei a analisar que, às vezes, não é culpa dos organizadores, né, mas eles deviam passar mais mensagem para o pessoal que está assistindo, porque geralmente o pessoal que frequenta, uns vão para assistir a batalha e prestar atenção, mas se os 70%, né, não entendem a mensagem, né, os organizadores eles têm cuidado no que falam e fazem um trabalho perfeito, porém tem os frequentadores. Uns vão para roubar, para usar droga, vender droga, a polícia está ali também não faz nada, entendeu? A polícia está ali mais para oprimir quem está realizando a batalha. Né? Por que a Guarda Municipal não chega junto nessa molecada, deixa acontecer? Fazem vista grossa. A ideia é que quanto mais criminalizada for a batalha de rima, melhor é para quem tem essa visão, essa visão da direita, essa visão conservadora.
Você percebe que a responsabilidade ela não é ali quem está produzindo a batalha está fazendo cultura, está prestando um serviço para a cidade de cultura, né? E a batalha ela tem um exercício muito importante que acontece ali em quem está envolvido na batalha, de fato, que é o exercício da fala, o exercício da escuta e o exercício da argumentação, né? Um engenheiro, para justificar um prédio ser assim ou ser assado, ele precisa de argumentar. Um médico, para justificar se ele vai abrir o seu peito, se ele precisa fazer isso ou aquilo, numa cirurgia, qual procedimento utilizar, ele precisa argumentar. Então, assim, os filhos das elites aprendem a argumentar. O filho da classe trabalhadora só tem que aprender a dizer amém, a dizer sim, senhor, não. E a batalha de rima, ele traz esse exercício para a juventude trabalhadora, né? Então, a responsabilidade dos organizadores é produzir cultura, possibilitar que o evento, que o jogo da cultura aconteça ali. Todo o restante sobre o espaço é responsabilidade do poder público. Então, o que você viu ali na Praça da Matriz, em São Bernardo, foi a ausência do poder público de lidar com a juventude da cidade. É o poder que estava ali. Com todas as possibilidades que tinha. Querem tratar com polícia, né, o que poderia ser tratado com políticas públicas sociais, com assistentes sociais, com psicólogos, com agentes de saúde. Mas porque assim, juntar 600, 700 pessoas numa praça é um dos maiores eventos de cultura popular que acontecem semanalmente do Brasil. Batalha da Matrix é isso. Juntar isso não é fácil. Se a gente consegue ter uma atividade cultural com essa potência, com essa força, é a maior e a melhor possibilidade que a prefeitura teria, que a gestão pública teria, para estar em contato direto com a juventude que vai virar o adulto da cidade amanhã. Mas se aprender errado, faz merda no futuro. Exatamente. E, então teria essas pessoas, esse hub, que junta pessoas jovens ali, para produzir algo que seja benéfico para a cidade. Mas, cara, você não acha que eles teriam que ter responsabilidade, quem sobe ali, pega no microfone, os próprios organizadores, desde o início, eu estive lá desde o início, para educar essa molecada, conscientizar, para não fazer tais coisas ali, para não queimar vamos dizer assim, a batalha. A batalha é legítima, entendeu? Sim. Eles estão ali fazendo cultura. Mas o pessoal que chega de fora, de outras comunidades, que vão lá para zoar, pensando que dali é um rolê, entendeu? Eu acredito que eles tinham que ter responsabilidade para conscientizar cada um que chega lá, entendeu? Para que não vire bagunça. O que acontece? Queima o filme de quem organiza. Os caras não são culpados. Tentaram resolver isso daí e não conseguiram. Entendeu? A polícia tá ali também não faz nada. Deu 10 horas, ralam. E tem câmera lá, né? É mais um fator assim, a polícia, a GCM não tá atuando e não tá atuando da forma correta, porque assim, não é isso eu acredito que essas outras questões que você citou agora não são responsabilidades o artista tem que ser artista, mano. Mas é muito final, importante que o Felipe está sendo multada pelo prefeito. Bora lá, vamos lá. Eu gosto e acompanho as batalhas de rima aqui em São Bernardo. Quando eu vejo lá o Felipe Terry falando, ou quando eu vejo o Rato, são apresentadores da batalha, a Lu, ou quando eu vejo o Raul falando, ou o Carlô, né? As pessoas que costumam estar à frente ali da apresentação da batalha, eles mandam um papo reto com o pessoal. Ele fala assim, pô, o evento aqui é cultura, é arte para a gente. É consciência e é entretenimento também. Foca aqui. E quem estiver fazendo coisa errada aí, que o poder público tem que assumir a sua responsabilidade ao invés de associar a falta de responsabilidade do poder público com o movimento artístico. Você está entendendo? Porque já é muito trabalhoso para um artista sem receber recurso nenhum
da prefeitura por um serviço público Pegar que ele está prestando. Que são caro, colocar numa praça. Isso que eu estou falando. Você cria todo um jogo, né, uma regra do jogo, você convida as pessoas. Tem todo um trabalho de produção que é gigantesco. Mais o deslocamento dos equipamentos, montar, desmontar, mais a apresentação e ficar atento e ter o cuidado com o público ali. Então, o que se extrapola dali... Porque vamos falar, a mesma coisa também pode estar acontecendo, acontece muitas vezes, quando você tem as atividades acontecendo na Avenida Kennedy. Quando você tinha aqueles bares lotados ali, tinham situações de violência acontecendo nos arredores dos bares. Só que ali na matriz eles querem responsabilizar os organizadores por qualquer coisa que aconteça. É isso. Isso é errado. É isso, Marcos. Esse aí que está errado. E a mesma coisa acontece com o carnaval. Entendeu? Qual é a função? Vou te falar até mais, para você ver como a visão dessa cidade está elitista e ela está pesando na cabeça do pobre. Entendeu? Com essa visão burguesinha do Orlando Morando. Uma quermesse acontecendo na periferia da cidade. Estava na quermesse da Vila São José esse ano e é uma quermesse que sempre juntou muitas pessoas. E cada dia mais as quermesses estão mais vazias, né? Infelizmente. É um momento importante das comunidades, né? A galera desce das suas ruas, se vêem, conversam, de socialização das relações da comunidade acontecerem. Antes ela acontecia na rua, se fechava os dois pontos da rua e aquilo tomava a rua inteira. Hoje acontece no estacionamento da paróquia Jesus de Nazaré, no caso essa da Vila São José. Aqui em Ferrazópolis é a mesma coisa. Os carros param na rua. Porque precisam parar, as pessoas param lá e vão estacionar os carros na rua. Em vez da GCM criar condições para que o evento aconteça, porque é algo que é da cultura, e o poder público está aqui para fomentar aquilo que já existe. A cultura é viva, ela está dentro do território. A gente está fazendo cultura a todo momento. Assim como uma batalha de rima acontecendo, qualquer ocupação de espaços públicos, ou desses outros espaços, como a igreja, enfim, uma série de outros espaços, ela está acontecendo. Qual que é a função do poder público? Servir. Fazer com que isso aconteça da forma mais segura e melhor possível. Então, se não disponibiliza banheiro químico, se não está lá para assegurar que os carros estejam seguros, estacionados como estão, porque acontece, é temporário. Eles estão lá para assim. multar, né? Aí os caras aparecem lá para multar. Você está entendendo? Isso é prejuízo para a comunidade, isso é prejuízo para as atividades sociais que acontecem ali dentro. As pessoas deixam de ir ali. E assim, vários trabalhos sociais são feitos hoje por pastorais sociais na cidade de São Bernardo. Né? Eu trabalho com a pastoral social, a pastoral da pessoa com idosa e pessoa com deficiência, a pastoral da criança. São serviços aí, porque a gente tem um país, uma cidade com muita desigualdade social, uma cidade com pessoas vivendo situações muito ruins. Você tem noção, até na questão da vigilância sanitária, por exemplo, ou centro de controle de zoonoses, até aí a gente perdeu. Sabia que a gente tem situações na Vila São Pedro, nos extremos da Vila São Pedro, eu tive um relato desse, de infestação de rato comendo dedo de criança, roendo as pontas dos dedos de uma criança. A casa estava infestada de rato. Ah, mas isso é um problema do indivíduo. Não. A questão, zoonoses é para cuidar de tudo que possa transmitir doenças do animal para o ser humano. Nós tínhamos 9 equipes de zoonoses na cidade. Essa gestão que está aí reduziu para uma equipe só. De 9 para 1. Você está entendendo? E a consequência disso é o mais vulnerável na escala social que a gente tem, ter que passar por isso. Ver o seu filho com o dedo roído por rato. Por causa de um rato. Ó, falamos da saúde, falamos da juventude. Vou jogar um termo aqui para você. Você é a favor da legalização da maconha? Eu sou a favor do uso medicinal da cannabis. Isso já é uma discussão. Eu fui na Marcha da Maconha, fui cobrado pra caramba pelas pessoas. Estava fazendo lá, falei, ótimo, vai ver o que eu falei ali, porque a cannabis ela tem uma série de propriedades, ela tem as propriedades que ajudam para uma série de problemas que a gente tem. Minha mãe tem fibromialgia, por exemplo, dores em todas as articulações do corpo. E hoje a cannabis medicinal ela não é acessível para a classe trabalhadora. Hoje você não consegue ter a cannabis medicinal no SUS. Mas veja que interessante.
O Tarcísio aprova uma lei e possibilita que o uso, né, aliás, houve uma regulamentação pela Anvisa, Agência Nacional de Saúde, da possibilidade do uso da cannabis medicinal, né? Seria em forma de CDB e THC. É isso? Maconha, né, no final das contas. É só uma mudança de uma forma para outra forma. Mas ali, por que se usa isso? Porque isso está na folha, na planta, na maconha. Mas é remédio. Isso ajuda a aliviar a dor, isso ajuda para o Alzheimer, para estresse muscular, para fibromialgia, para uma série de doenças, né? Isso pode ser uma forma de tratamento, certo? Aí tem uma outra questão que é importante também. Existe um comércio, um interesse, né? Para acúmulo de capital. Os caras, quem é rico quer ficar mais rico e tem muita gente ganhando nesse processo, né? O aviãozinho, ou o traficante lá na comunidade é o que menos ganha nessa história toda, é o mais exposto ao cenário da violência, junto com a força policial. Fica uma briga de gato e rato ali, ou de rato e rato, ou de gato e gato, que você puder imaginar, mas quem está se beneficiando ali não está se expondo nessa estrutura toda. E quem mais morre, né, nessa lógica do tráfico de droga, dessa ilegalidade, né, do uso de drogas aqui no Brasil, e aqui em São Bernardo não é diferente, é a população jovem, a população negra, a população pobre. Porque é quem trabalha diretamente ali, quem está se expondo para fazer chegar um produto que um sujeito quer consumir e o outro poder oferecer, né? Então, a gente tem que pensar assim, a gente precisa discutir muito isso. Esse é um ponto. Eu acho que reduzir só no sentido de eu sou a favor da legalização, eu acho que é pequena discussão, mas eu sou a favor de que a gente, primeiro, trate isso como uma questão de saúde pública, primeiro que a gente olhe de novo a não legalização da maconha, não legalização da maconha, como ela gera mais desigualdade nesse país e pune mais a população jovem, negra e periférica da nossa cidade, do nosso país, e que a gente pense que fazendo as mesmas coisas a gente não vai ter resultados diferentes, você entende? Mas inicialmente o que eu falo assim, é muito importante que a gente vença, porque tudo é um processo histórico, uma construção que precisa ser feita. Essa ignorância em relação ao uso da cannabis medicinal, que isso esteja acessível para quem precisa, para que isso como tratamento no SUS, para que as pessoas teriam tendo menos dor, teriam tendo mais possibilidade de tratamento se elas tivessem acesso a esse remédio, porque nada mais é do que uma planta, né? Qual a sua posição sobre a transparência na gestão política? E como você garantiria essa transparência se você fosse eleito? Olha só, eu já trabalhei na área pública, fui assessor parlamentar quando eu tinha 19 anos. Não achei graça nenhuma, porque eu achei que, enfim, era diferente do que eu imaginava ali. Já trabalhei na área informal, já trabalhei na área formal, né? Já fui CLT, já fui assistente, já fui gerente, né? Em várias posições. Já trabalhei numa empresa de pequeno, uma empresa de médio, uma empresa de grande porte. E já vi muitos processos de falta de transparência e de transparência. Eu fui membro de um conselho deliberativo, o IVC, Instituto Verificador de Comunicação. E a gente fazia lá um projeto para auditorias de campanha. Então, eu fui membro do conselho deliberativo para auditorias. Então, eu entendo de processo. A minha formação é como gestor de operações. Minha especialização é administração. Então, eu entendo, quando eu falo entendo de processos, eu entendo de processo. Eu entendo como a gente pode produzir transparência na forma como a gente age, né? E a forma como eu faço hoje a minha militância, a forma como eu abordo as questões também lá nas redes sociais, com comunicar e agir, é mostrando etapas e processos para as pessoas. Porque se eu conheço o começo, o meio, o fim, se eu tenho o contraditório, se eu tenho a exposição, é porque a gente está buscando ser transparente. Então, a sua pergunta é assim, eu venho construindo isso.
E a resposta disso é assim: esse compromisso se completar, eu preciso continuar agindo dessa forma. Então, eu já mostro uma forma de fazer que precisará ser continuada, né, para que tenha validade. Não estamos disputando aqui, eu não estou disputando aqui uma vaga para vereador. Eu estou disputando a possibilidade de discutir política em São Bernardo. E estamos começando como vereador, mas eu quero que a gente cresça como grupo. Eu quero que outras pessoas entendam que é possível, de uma forma diferente, sem ser de cartas marcadas, porque eu não estou previsto para ganhar, no sentido de previsto, entendeu? As pessoas estão analisando, né? Está tendo uma visibilidade, mas eu não sou um sujeito previsto pelo sistema. A gente sabe, vai chegar a época de eleição, você vai ver que a rua vai estar tomada de propaganda das mesmas figuras de sempre. Se a gente é capaz de mudar essa história, vai depender de cada um de nós e dessa rede de comunicação que a gente fizer, do que a gente chegar e falar, olha lá o Ananias, olha lá o trabalho do Ananias, olha esse caminho aqui. E talvez mostrar para as pessoas que a gente pode agir diferente, a gente pode não se deixar contaminar com tudo que vai aparecer, tudo spam. Eu vou chamar de spam, entendeu? Aquele monte de cartaz e de bandeira, aquele monte de coisa. Muita gente nem sabe mais o que é spam, né? O que acontecia lá nas telas do computador antigamente. Isso é spam, a propaganda. Não, né? Hoje ainda tem, mas tem de uma forma diferente. Né? Mas assim, as pessoas nem têm mais essa referência, melhor dizendo. Mas aparecia aquilo e levava muito a mente das pessoas a acreditarem por aí o caminho. E aí eu estou acreditando muito nesse outro caminho, que é de construir uma relação verdadeira, de expressar mesmo do coração mesmo e dos entendimentos que a gente tem, que a gente pode pensar junto um outro caminho de fazer política e que seja participativo, entendeu? A gente já tem um histórico de projetos que a gente desenvolve na cidade, tem a MOB, um projeto do qual eu faço parte, chama Mobilização Social da Juventude, acontece na Vila Ferreira. Lá a gente tem um conjunto de computadores onde a molecada aprende a fazer computação básica, mas programação também, né? Em parceria com o Instituto Casper. Então, pessoas já se formaram em programação e já temos 2 casos de pessoas que já foram trabalhar na área de programação. A gente tem uma série de visões aplicadas assim, dos problemas que a gente tem. Muita gente olha e fala assim, mano, esse mano aí só chegou ontem, aí eu tá falando agora, às vezes está conhecendo faz pouco tempo na rede social. Eu falo assim, faz um teste do dedinho, volta 1 ano, depois volta 2, 3, 4, 5, 6 anos, volta 10 anos. E você vai ver o que eu estava fazendo, qual o caminho que eu estava fazendo. Entendeu? Que tem história, tem experiência de trabalho, que é isso que eu estou falando. Trabalhando na área pública, na área privada, informal, formal, com conselho, com uma série de coisas. Olhei para isso e falei assim, mas por que eu vou viver para deixar o rico mais rico? E por que não fazer isso para que a gente traga um outro momento? Porque se for isso, cara, olha o Pablo Marçal, Bolsonaro, uma galera nada a ver, querendo falar de política, sem saber o que é política pública, o que são programas sociais, o que isso traz de oportunidade para a vida das pessoas. Um programa muda a vida das pessoas. Eu estudei graças ao ProUni. Um programa muda. Eu estudei no Juventude Cidadã. Eu saía da escola e ia para o Juventude Cidadã. Então, o que eu aprendi ali, para ter reflexo, para ter escuta, para ter fala, o que eu aprendi ali, eu levei para a vida. Isso me trouxe outras oportunidades. Porque se eu ficasse em casa assistindo Maria do Bairro, só, entendeu? O SBT e o Ratinho, eu estava lascado. Porque o Ratinho hoje é dono de banco. É dono de vários latifúndios. Ele ficou muito mais rico aí, né, nessa caminhada. E a realidade da gente muda? Não, muda a deles que estão lá, né, pesando na nossa cabeça. E a nossa, quando é que a gente vai mudar? E essa candidatura também é um apelo para isso. Quando a gente vai olhar para a gente, olhar e levar a sério nós mesmos e pensar que gente como a gente, assim, gente que tem uma história, uma trajetória de vida, também pode ocupar esses espaços. Não é a sobrinha do cara porque o cara nomeou, não é fulano de tal porque caiu do céu e está com uma propaganda gigante, está aparecendo na fita agora, que esse cara olha e vai ver, de fato, a vida das pessoas e escuta. Porque esse momento é muito importante. Porque isso é sobre ter a passagem mais cara, a passagem de ônibus mais cara do Brasil, a segunda passagem de ônibus mais cara do Brasil, se você quiser, então,
né, para ser mais exato. Isso é sobre não ter oportunidade aí para a juventude de formação profissional. Isso é sobre não ter um médico para tratar de você, a pessoa morrer, porque morre quando não tem acesso à saúde. Isso é sobre coisas que são muito mais valiosas do que outras coisas, do que uma visão individualista, ou você está centrado agora em ganhar alguma coisinha nesse momento, mas perder, enfim, tudo que a gente precisa aí, que é da gente mesmo, entendeu? Perder um filho, perder um irmão, perder um amigo, perder pessoas perdidas no mundo sem saber o que está fazendo, perder para as drogas, perder para tudo que você puder imaginar, para a criminalidade, para outros caminhos. Você perder essas pessoas porque não teve oportunidade. O que a gente quer é lutar para que tenha mais oportunidade. Quero que as pessoas tenham mais oportunidade aqui na cidade. Se você, como eleito, se tiver uma proposta, né, de lei, onde todos os vereadores aí da cidade e na prática destinassem seus salários, né, para a cultura da cidade, ou seja, trabalhasse de graça de forma voluntária, o que você acha dessa lei? Demagogia, eu não vou fazer demagogia e acho isso um absurdo. Sabe por quê? Começa a contar. Faz o seguinte aqui, para a gente entender, certo. Marcos. Dá uma olhada hoje, quem está aqui em São Bernardo, quantidade de banner que você viu, de empena, de outdoor, dos caras que estão no poder na cidade. Do Alex Manente, do Marcelo Lima. Vai lá na empresa e faz uma pesquisa para ver quanto custa isso. Tem pena que você custa 10 mil reais para você botar ela lá. Outros é 900 reais por bissemana e o cara está ali aparecendo há tempos. É trocentas vezes, centenas de vezes maior do que o salário que o cara ganha ao longo de 4 anos. Aí você chega numa época de eleição, não tem 10 pessoas trabalhando na campanha deles. Tem 5 mil pessoas trabalhando numa campanha, para deputado ou para prefeito e tudo mais. Multiplica isso, cada uma recebendo R$1.000, quanto que dá? Então, conta material de campanha, somem material de campanha, somem pessoas trabalhando na rua, somem. Pode somar, fazer conta demais lá. Você vai ver que a questão não é o salário. Você está entendendo? Porque se você tem um salário, você vai fazer o quê? Você vai se deslocar de um lugar para o outro, você vai fazer reunião, você vai almoçar num lugar, você vai, enfim, transitar, poder ouvir as pessoas, você vai poder fortalecer ali numa atividade, num bingo que está acontecendo, numa rifa que está acontecendo. Você vai... É sobre isso, assim. Você precisa fazer o trabalho. Se você tem pessoas trabalhando de fato, você vai fiscalizar, você vai se envolver com os problemas. Tem conselho de saúde, você tem APM, Associação de Pais e Mestres nas escolas, você tem conselho também das estruturas dos hospitais, não só das UBS, você tem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, você tem uma série de instrumentos aí que precisam ser fiscalizados. E você precisa circular, isso custa. Essa ideia, ela é tão demagógica que o cara que é muito rico, entendeu? Ele chega lá e ele fala assim, eu dou 15 mil, eu não preciso disso aqui, não. Aí os projetos de lei que ele aprova, os contratos que ele está aprovando, trazem para ele benefícios de 200, de $500 mil, de 1 milhão, 2 milhões. Depois eles têm as campanhas mais fodidas acontecendo na cidade toda, e aí a gente se encantou, ficou com os olhinhos brilhando, porque ele falou, eu entreguei um salário que não, se juntar tudo ao longo dos anos, não dá 500, não dá 600 mil. O cara gastou 3, 4, 5 milhões. Só fazer conta. Você viu a folha de pagamento de um comissionado da prefeitura? Quanto que chega, totalizando todos? Vi. Qual o valor? Eu vou te falar de uma delas. Vamos ver se está quente ou frio. Vamos lá, eu vou te falar de uma delas aqui para você. O Orlando, quando ele chegou na prefeitura, tinha uma agência de saneamento básico. Ele pegou essa lei, tá lá, só vocês colocarem lá no Google, e ele mudou o corpo da lei para uma agência dos serviços públicos. Eu esqueci o nome específico dela aqui agora. Mas está lá nas minhas redes sociais, vocês podem ver lá também, Ananias Andrade. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos, era o nome. Tá? Foi criado. Ali, uma das funções dessa lei, tinha uma cláusula lá, que era desestatizar equipamentos públicos da cidade.
Você entendeu? Com isso, foi criada essa agência. Uma das funções que virou a principal função era desestatizar equipamentos públicos da cidade. Que é o quê? Vender terrenos públicos da cidade. Certo? Os salários dessa agência, que é cargo indicado pelo prefeito, nomeado pelo prefeito da cidade, portanto, pelo senhor Orlando Morando, os salários vão de R$ 21.500 para R$ 17.000 e um tanto, para R$ 14.000 e um tanto, para R$ 8.000 e um tanto, até R$ 4.000 e um tanto, ou R$ 3.700 e um tanto. Então tem para todo mundo. Então você vai ver também o cara na quebrada falando, porra, precisa votar nesse cara e pá. Porque ele também está sendo beneficiário, ele está se beneficiando individualmente, mas prejudicando a quebrada, prejudicando a coletividade dele. E outro que recebe um salário comissionado de R$ 21.500 para desestatizar, vender terrenos públicos. Aí você tem o caso da Secretaria de Educação, que é um dos terrenos que foi vendido, a Secretaria de Serviços Urbanos, por exemplo, que os caras venderam o terreno e a empresa precisava, a Patriani, né, quando ela compra o terreno da Secretaria de Educação para fazer apartamentos de alto padrão. Só dá 5% de entrada. E o resto paga em prestações. Certo? Se eu dou 5% de entrada num terreno que foi vendido por R$96 milhões, você consegue comprar uma casa dando 5% de entrada e o resto pagar em prestações? Difícil. Ninguém consegue fazer isso. Mas a Patriani com Orlando conseguiu fazer isso e criando essa imobiliária dentro da prefeitura. Com essa agência reguladora de serviços públicos, que foi feita para privatizar terrenos que são nossos, patrimônios que são nossos. Tá entendendo? E aí, o cara tem dinheiro suficiente, tem tanto dinheiro, a empresa que ganhou, de mão cheia, porque é um terreno altamente valorizado, lançou as torres lá, vendeu tudo, já está ganhando dinheiro, entendeu? Já tem um adiantamento que é feito ali. Se for uma carta promissória, o banco já está dando dinheiro para o cara, porque vale muito aquilo. E o cara tem tanto dinheiro que ele começa a colocar caminhãozinho na cidade andando. Poluindo a cidade, atrapalhando o trânsito da cidade, e tá lá os caminhãozinhos Patriani. Mas é tanto dinheiro, Marcos, que eles começam a entregar uns encartes com papel bonito, couchê, assim, umas folhas 120 gramas, se bobear aquilo tem, que é papel duro, assim, lindão, você vai dobrando, vai abrindo assim, tá fazendo esse empreendimento. É um puta investimento que os caras estão fazendo. Mas por quê? Porque pagou barato no terreno. Aí polui com aquele monte de encarte que eles ficam entregando. Pagam mal as pessoas que estão lá no sol, a pino, entregando aqueles encartes. Polui a cidade e atrapalha o trânsito da cidade com aqueles caminhãozinhos, com a Patriani passando de um lado e para o outro. Tudo para quê? Para deixar o rico mais rico. E o pobre mais pobre. E você pega essa lógica dos caras, no final das contas, o que você vê é que vai surgir condomínios fechados e a cidade vai virando uma cidade dormitório. Porque o mesmo prefeito que possibilita um monte de habitação sendo construída, essa verticalização absurda acontecendo na cidade, é o mesmo prefeito que deixa as indústrias que pagavam altos salários irem embora. A indústria química e a indústria automobilística ir embora da cidade, a indústria metalúrgica ir embora da cidade. Mas como eles só querem galpão de logística, eles têm a propriedade da terra, e o que eles querem alugar esses espaços e ganhar dinheiro com esses espaços, para eles não estão nem aí. Mas o que está acontecendo é o empobrecimento da cidade. A renda média da cidade está diminuindo. Hoje, quando o Orlando entrou, era 3,6 salários mínimos, já está em 3,5 salários mínimos. E a tendência é cair ainda mais se essa visão de política acontecer na cidade. Uma cidade empobrecida. E quando eu digo para você que esse projeto da juventude é um projeto que ele tem, não é descuidado, é projeto. Porque eu só posso fazer uma geração aceitar ganhar menos que os seus pais, os pais conseguirem construir casa própria e a geração seguinte, se quer conseguir, ter que morar na casa dos pais, se eu entorpecer. Então eu coloco um copão de cavalo branco com
o energético na mão dessa galera e tiro para elas oportunidades de acesso onde ela possa desenvolver a cabeça dela, porque depois eu vou oferecer para ela como possibilidade de trabalho uma realidade em que ela vai viver pior do que os pais delas viveram quando chegaram aqui em São Bernardo, ajudando a construir essa cidade. Você está entendendo? Então é projeto desses caras, é um projeto deles. Se a gente não correr com o nosso projeto, que é reverter essa situação, vamos retomar a Fundação Criança, vamos retomar o PEAT, o Programa de Educação do Adolescente para o Trabalho, as EMIPs, as escolas municipais de iniciação profissional, vamos pegar o Juventude Cidadã para ter o curso de grafite, o break, a dança, tudo acontecendo ali, o teatro, a música, enfim, tudo isso. Vamos fazer da cidade uma cidade de produção cultural, porque a indústria cinematográfica, a economia criativa, ela é potente pra caramba. Então, vamos apostar no CAV, porque essa cidade já teve o Veracruz, o Mazzaropi, o filme do Mazzaropi era feito aqui em São Bernardo. Tá entendendo? Isso gerava emprego, renda e contínua. Tem uma coisa interessante da economia criativa, é que ela gera receita ao longo do tempo. É diferente de um produto perecível. Você consumiu, acabou ali. Mas quando você tem propriedade intelectual, que é o que as grandes economias conseguem, assim que as grandes economias se enriquecem, se sustentam ao longo do tempo, por propriedade eleitoral, propriedade intelectual. Seja com dispositivos de tecnologia, de informação, comunicação, enfim, todo tipo de tecnologia que a gente puder imaginar, e a patente desses espaços, ou a propriedade intelectual cultural. E se a nossa cidade que tem vocação para isso, que tinha um CAV, Centro de Audiovisual, apontado para ser uma escola de grande produção de cinema, de arte, se a gente não está produzindo esses produtos culturais aqui dentro da cidade, houve um apequenamento do CAV que vira uma primeira formação intermediária, muitas vezes. Outro dia eu estava conversando com o de Aulas, que é um cineasta muito importante da cidade, que estava analisando comigo essa situação, de uma formação que fica entre intermediária, a possibilidade de ser uma formação de excelência, mas que o cara se forma ali, tem que pegar um ônibus, um trólebus, para chegar lá na linha do trem, lá em Santo André, ou na linha do metrô lá no Jabaquara e trabalhar numa agência em São Paulo. E o CAV, na verdade, ele era para alguns, não era para todos, né? Tinha mais pessoas fora da cidade indo para o CAV fazer curso do que o próprio pessoal da cidade. Porque eles não têm acesso, cara. Eles não Eu estou davam. falando, a importância, Marcos, do arte educador, do educador social. Esses projetos, eles são fundamentais por isso. O cara vem de uma visão fechada ali da quebrada dele só. O pai e a mãe não teve muito acesso, muita oportunidade. E aí, ele vai para a escola e volta da escola naquele outro esquemão de enquadramento, porque escola é isso, enquadramento. Uma grade que você tem que sair e desenvolver ela e beleza, pega o canudo e tchau. Mas esses projetos socioculturais, educacionais que aconteciam no contraturno escolar, a gente tinha o tempo de escola, por exemplo, que acontecia, as escolas abertas, você tinha o arte educador. É o cara que está com outro olho ali, ele está olhando um adolescente, um jovem, uma criança, outra, e enxergando possibilidades naquelas pessoas. E uma roda de conversa num outro espaço que não é o enquadramento da sala de aula, é a roda onde as coisas acontecem. E ali ele está falando, você ouviu falar de ProUni? Você ouviu falar de CAV? Tem um centro de audiovisual. Você ouviu falar de Juventude Cidadã? Tem isso aqui. Você ouviu falar disso, daquilo? E aí o cara começa a falar assim, olha, eu tenho possibilidade, minha realidade pode ser outra. As pessoas vão se movimentando e a vida vai avançando. Mas isso não era divulgado entre as comunidades aqui em São Bernardo. A pessoa não sabia nem pela escola ou pelo amigo. Tinha que entrar no site para você ter acesso. Quem é que quer saber do site de São Bernardo? A molecada de 15, 16 anos. Aí eu te falo, saber se tem curso. Esse é um processo de amadurecimento. Por isso que se a gente não tem algo acontecendo por muito tempo, para que a gente possa ir se apropriando disso como cidade, né? E se a gente não tem todas essas oficinas acontecendo e por muito tempo, se a gente vive esses voos da galinha acontecendo aqui, processos interrompidos o tempo todo, a gente não desenvolve a cultura. A cultura é um processo contínuo. A cultura, a educação também é uma cultura. Você tem que ter a cultura de se educar. Né? Você tem que ter a cultura de... tudo é cultura. Então, uma cultura é algo que vai se perpetuando. Toda a produção humana é cultura. Né? Então, se isso vai se perpetuando ao longo do tempo, essa cultura vai se transformando, se amadurecendo.
Você está entendendo? Se a gente interrompeu esses fluxos, essas vias de comunicação, agora de fato de pessoa para pessoa, de pessoa com mais experiência com outras que vivem em situação de alta vulnerabilidade social, se a gente interrompe esse fluxo ali, porque a gente parou de ter esses programas acontecendo aqui na cidade, mais difícil ainda vai ser dessa galera saber que existe outra possibilidade de criar autoestima, de gerar autoestima. E aí a gente volta na questão do hip hop. Hip hop é a resistência disso. Porque é a própria galera da quebrada se organizando e lutando entre eles para dizer, não, a gente tem autoestima, a ideia é essa, o sistema funciona dessa forma e a gente vai pensar por nós mesmos formas de continuar existindo. De não morrer de depressão. Tá quanto dessa juventude que faz parte tanto de movimentos culturais quanto do hip hop vão votar em alguém sendo que ninguém quer saber de política e ninguém é politizado? Qual a sua preocupação contra esses jovens que não conseguem escolher um partido, não quer saber de política, não vou votar no dia, prefere pagar uma multa? Como que você vai chegar nesses jovens? Conversando, né, mano? Indo diretamente neles aí, né? O primeiro caminho é esse, o segundo é falar através de meios de comunicação também. Espaços como esse são muito importantes, porque dá pra gente a oportunidade, né, de às vezes tocar essas pessoas, tocar esses jovens e falar, pô, a gente tá falando de vocês, cara, porque a gente quer, a gente sabe que não dá para fazer sem você, sem a juventude. Não vai acontecer se vocês não estiverem ligados nisso, estiverem junto com a gente. E tá na base, mano, tá no território. Eu falo assim, ó, quando a gente tá falando desses jovens, quando a gente tem o projeto lá, como é o projeto da MOB, eu tô falando da possibilidade da gente estar em contato direto e falando assim, pô, gente, vamos conversar sobre o que está acontecendo? A liberdade, né, o voto, ele é secreto, né, ainda bem, e funciona assim. Mas a gente pode chegar nos espaços e conversar. Então, a possibilidade de estar lá na Batalha da Matrix também no entorno e conversando com quem está aberto. Qualquer coisa, né? Quando um não quer, dois não briga. Se a pessoa está aberta a ouvir e você está lá disposto a falar, você vai falar. E aí isso vira uma oportunidade. Mas se a pessoa é totalmente bloqueada para isso, eu sinto muito, cara. Você só está perpetuando e fazendo aquilo que a elite espera que você faça, que o Orlando Morano está doido para você fazer, porque pode ter certeza que os empresários estão na cabeça dos funcionários nesse momento, estão pressionando os comissionados para falar com seus parentes, seus conhecidos nas suas quebradas, que estão pressionando as empresas que prestam serviço para a prefeitura, porque saiu terceirizando tudo e dizendo que se não for do jeito que ele quer, não vai ser. Pode ter certeza que ele está fazendo a casinha bonitinho para lascar o trabalhador, para lascar a juventude e implantar o projeto deles, que a gente falou aqui. Eles têm um projeto. O projeto é te deixar com menos oportunidade, te deixar o mais caído possível, o mais sem autoestima possível e o mais despreparado possível para eles chegarem lá e te oferecer um subemprego, às vezes ganhando menos que o necessário para você conseguir pagar um aluguel, pagar suas contas, se alimentar ou poder ter um lazer. Te escravizar a sua mente. Existe alguma coincidência entre a aliança do Lula e o Alckmin com a chapa daqui de São Bernardo, o exemplo Fernando e o Dibi? Total. Tem uma coincidência? Não. Tem um propósito aí. Nós nunca tínhamos vivido um momento tão agudo desse pensamento neoliberal, a gente vai voltar nele aqui, que é individualista, puramente individualista. Antes nós tínhamos uma visão de sociedade e a gente disputava que tipo de política pública a gente queria para essa sociedade. Entendeu? E aí você tinha uma visão mais social-democrata e uma visão mais de esquerda. Nós queremos apontar para o socialismo, onde os serviços públicos sejam amplos e estejam acesso para toda a população, de uma forma progressista em que o Estado vem na frente puxando o caminho. Aí tinha um outro caminho que era os sociais-democratas, falando assim, olha, o pobre vai poder ter tudo aquilo que ele puder pagar. Então, vai ser na velocidade do que for possível. Então, assim, você tinha escola, você tinha um programa de saúde, mas o crescimento era mínimo. Às vezes fazia uma propaganda para dar um agigantamento para aquilo, mas ele não era efetivo. Você não fazia sentir na vida das pessoas. Um exemplo para você. O FIES ele já existia antes do governo Lula, por exemplo. O trabalhador, a população só entendeu o que era um programa de financiamento da educação em massa quando chegou o governo Lula. O ProUni, a expansão nas universidades federais.
Na visão social-democrata era assim, a gente expande um pouquinho, cresceu mais um pouco aqui. Isso não era um caminho para desenvolver as pessoas, era um retorno daquilo que sobrava, depois de você pagar os empréstimos, os títulos de dívida pública, enfim, todo o rentismo brasileiro. Então, era essa visão que os caras tinham. Hoje, você tem uma visão de desintegrar a sociedade. É uma visão canibal. A visão Marçal, a visão Bolsonaro, a visão Orlando Morando, Flávia, é uma visão canibal e de se apropriar da coisa pública para eles. Eles querem criar clãs, reinados que sejam deles. A gente está voltando para uma situação mais primitiva do que a gente já podia imaginar. Mas não foi isso que o Dib fez na cidade? A ponto de... Não, e peraí que a gente vai voltar lá. A ponto de, para você ter uma noção, da gente ter situações como a gente teve em relação às empresas, vai embora mesmo, não estou nem aí, não vou me esforçar por isso. Toda visão muito, muito individualista acontecendo. A aprovação da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, como foi aprovado. Está entendendo? Está lá a mãe e o pai. Aí você tinha uma pensão. Os dois pagaram, porque a Previdência nada mais é do que um seguro, certo? Que você pagou. Aí a mãe e o pai pagavam aquela previdência. Os dois se aposentaram, né? Se a mãe morreu ou se o pai morreu, aquela aposentadoria se transformava numa pensão para o outro cônjuge. E ele poderia viver, porque a casa tem um custo. Ela não diminui, não é meia televisão, meia geladeira. Depois disso, então a casa tem um custo. O que foi feito na gestão do Bolsonaro, nessa visão neoliberal? Eles tiraram a possibilidade da pensão. Ela foi reduzida à metade por um período. Com a aprovação de quem? De figuras como Alex Manente. Isso para quê? Para deixar o pobre mais pobre. Você está entendendo? Isso traz um impacto direto no futuro e na vida das pessoas que moram naquela casa. A gente chegou nesses absurdos que foram acontecendo. A mulher que tem dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho tem que trabalhar até os 62 anos de idade. Uma pessoa que começou a trabalhar com 16 anos, ela se aposentava depois de 25 anos de contribuição. Se ela trabalha até os 62 anos de idade, além de com todas as jornadas de trabalho que ela tem, como é que ela se aposenta? Que corpo dá conta disso? Entendeu? O ser humano virou um lixo. Aí você falar mais com o Dib assim, não, porque antigamente a gente não chegou nesse ponto de fazer esse tipo de coisa. Eram outras formas de reforma. Mas não para desumanizar as pessoas, não para tratar o ser humano como lixo. Aliás, com o Dib a gente era mantido a Fundação Criança, aqui de São Bernardo. Está entendendo? O rotativo que tinha, agora colocaram a Estapar, por exemplo, que faz o estacionamento, o rotativo eram jovens que trabalhavam no rotativo e o dinheiro arrecadado lá ia para a Fundação Criança. O Dib não tirou isso da cidade. Ainda na gestão do Dib, foi feita a primeira cirurgia intrauterina no HMU, de referência. Foi tirado um tumor do pulmão de uma criança. Você está entendendo? E foi salvo a vida da criança e a vida da mãe. Nessa gestão do Orlando, com terceirização dos serviços de saúde, eles demitiram do pronto-socorro central todos os médicos antigos que tinham para pagar menos, colocaram médicos novos sem experiência e o resultado, violência obstetrícia, morte de mulheres, morte de bebês. Por um interesse econômico, para pagar menos e para terceirizar. Você está entendendo? As coisas têm lógica. Então não é a mesma coisa. Assim como a junção do Alckmin com o Lula demarca uma questão civilizatória para a gente, porque nós podemos ter todas as discussões, temos visões políticas diferentes, mas a gente ainda luta por uma civilização, por uma sociedade. Os caras não, eles vão para o vale tudo, para o vale da morte, entendeu? Uma visão da lei do mais forte. E a lei do mais forte não é o seu muque, é o seu peito e a bala. A lei do mais forte é quem tem dinheiro que vai te matar, filho, passar por cima de você, porque tem recurso econômico, tem bala na agulha para destruir sua vida. Então a gente vai ficar quieto? A gente vai deixar isso acontecer? E aí surge essa aliança. É o Dr. Dib, que tem experiência como médico, tem experiência como prefeito, tem experiência como vereador, tem experiência como secretário de saúde,
tem experiência como presidente da Anvisa, Agência Nacional, né, de Saúde, reguladora, né, dos medicamentos do Brasil, uma agência nacional que existe, e que, inclusive, o Dr. Dib, para quem não sabe, foi ele que redigiu, ele que escreveu, o Dr. Dib aqui, que é o candidato a vice-prefeito junto com o Luiz Fernando, o uso da cannabis medicinal. Então foi a primeira pessoa a dar um passo importante para o Brasil numa discussão importante para nós, que é cara numa série de sentidos aqui para a gente. Nos seus projetos prioritários, né, eu vi vários aqui, Parque Escola da Ecologia, Google Maps Social, mas o que mais me chamou a atenção foi esse Google Maps Social. O que significa isso? Precisa entender que a gente tem forças sociais nas comunidades. Quando a gente fala assim, a gente tem uma potência dentro de cada território. Você tem uma horta comunitária, você tem um trabalho de uma pastoral social, você tem um projeto de esporte acontecendo ali na quebrada, você tem ferramentas, você tem aparatos que a própria comunidade buscando meios e formas de sobreviver ou ter mais qualidade de vida. Você entendeu? Se a gente for capaz de cruzar essa força que a gente chama de riqueza social que existe no território e fortalecer essa base joga a gente para cima. Essa base sabe quais são os problemas que acontecem lá dentro. Então ela que é a referência do que precisa ser feito no transporte público. O que aqui está dando errado e como pode melhorar. Na saúde, do que está faltando, né? Na educação, na cultura. Essa base é que precisa ser erguida, porque sem ela a gente deixa que cheguem de cima dizendo o que pode acontecer. Esse Google Maps social, estou dizendo que é um mapeamento dessas forças sociais que existem nas próprias comunidades e fortalecer a caminhada dessas pessoas que se dedicam para cuidar de outras pessoas. Agora a moda, na época das eleições, né, é o pessoal gravar videozinho pro Instagram, TikTok, etc. Eu vejo seus vídeos, acho seus vídeos legais, né? Gosto bastante, vejo algumas denúncias que eu não vejo com outros candidatos. Depois que você ganhar a eleição, você vai continuar gravando vídeo e fazendo essas denúncias ou você vai deixar o seu Instagram para lá? Eu tenho uma especialização pela Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo. É a mais antiga de Sociologia e Política, onde se formou o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Muito importante. Então, a minha especialização é em mídia, política e sociologia. Para mim, isso faz parte também de um entendimento sobre como desenvolver política nessa nova realidade. Perceba que a gente que é da esquerda, enquanto para um maluco da vida de extrema direita o que ele faz é atacar a esquerda, e ele ganha ibope xingando as pessoas, falando absurdos, para nós, a gente não tem o poder econômico, né? A gente não tem a proteção de empresários com seus interesses obscuros, assim, que existe, esse tipo de empresário existe, né, que a gente está nesse endeusamento. Sim, eu sou a favor do empreendedorismo, acredito na nossa força de trabalho como trabalhador, nosso desejo de crescer e tudo mais. Mas existe quem acumulou muito dinheiro e que não quer deixar espaço para outras pessoas crescerem também. E essas pessoas se colocam à disposição. Então você tem um cara ali que ele pode falar qualquer bobagem, que ele vai ter trocentos advogados ali que vai advogar por ele. Então, qual que é a nossa função como trabalhador que não tem a mesma força econômica que esses caras? É ser muito minucioso, tomar muito cuidado para que a gente não seja alvo fácil de uma guerra, do cara te massacrar de tanto processo que você recebe. Você entendeu? Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguir comunicar para as pessoas através do uso das novas tecnologias, das redes sociais. Então, isso não é um videozinho para produzir efeito em época de eleição. Por isso que eu falo, volta mais anos ali e veja. Uma das denúncias que o Orlando Morano está respondendo, ele vai responder por abuso de poder econômico, isso desde de antes da última eleição, foi que no momento da pandemia, ele fez contratos milionários de publicidade, dinheiro público, entregue para agências de publicidade para ser usado no período da pandemia. E eu desconfio hoje como é que ele criou uma estrutura de comunicação que é a mais poderosa que tem hoje aqui em São Bernardo, a maior rede social que existe,
E, ao mesmo tempo, ele conseguiu fechar contratos milionários com agências de publicidade naquele momento. E ele foi denunciado por abuso de poder econômico. E ele já teve um voto de um juiz contra essa ideia que a gente denunciou e um outro a favor. E eu quero que ele seja responsabilizado por improbidade administrativa por aquilo que ele fez. Então, isso não é desse momento que eu estou fazendo. Isso é um compromisso de militância, de atuação política, um aprendizado que a gente vai aprendendo com o tempo e uma forma de existir fazendo política que eu acho que daqui para frente, cada vez mais, e a gente precisa ir acompanhando o desenvolvimento disso. Eu estou vendo muita gente imitando agora, correndo atrás, fazendo coisas parecidas. Qual que é o jargão seu? Né? Qual que é o seu jargão? É o quê? É sobre muito isso. Bom. É um vídeo interativo que, tipo, fala a linguagem do povo, né? Eles entendem o que está faltando, as denúncias que estão sendo feitas e vão querer cobrar também, né? Isso é muito bom. Eu sou a favor dos vídeos. E muito obrigado. E o vídeo pressupõe participação, né? A gente sempre fala assim, ó, vamos construir junto. Claro. Porque para a gente ter força, por exemplo, quando a gente critica aqui, a gente precisa ter uma fiscalização do transporte público na cidade, tem que ter uma agência fiscalizadora disso. Se a gente vai chegar lá e questionar isso dentro da Câmara de Vereadores, eu preciso que as pessoas acompanhem a gente e nos ajudem a pressionar o poder público. Ajude a envergonhar as elites dessa cidade para entender o que está acontecendo com a vida das pessoas e o impacto que isso tem quando você sai de manhã para trabalhar, quando você volta à noite para descansar na sua casa, ou para estudar, ou para ir para um equipamento de saúde, ou para ter lazer com a sua família. As pessoas chegam a esperar 1h30 num ponto de ônibus num final de semana, porque está lá na lei que tem que ter 78% da frota funcionando aos sábados e 48% da frota de ônibus funcionando aos domingos. Isso não acontece. Isso não está acontecendo aqui em São Bernardo. Não está acontecendo, estou dizendo isso. Você tem vários problemas com isso. Então, se a gente não está fiscalizando, a empresa ganha por carro parado. O ônibus está parado, ela está ganhando dinheiro. O ônibus está andando, ela está tendo custo, ela está perdendo dinheiro. Então, se a empresa está fazendo isso, quem está perdendo é a gente. Enquanto ele está ganhando dinheiro, o rico está ficando mais rico. A gente não entende esse processo e vem junto, porque é uma candidatura a vereador. Não pode muita coisa, não pode tudo. Pode fiscalizar a cidade, dialogar com a cidade. Vereador quer dizer ver a dor. Ajudar o Poder Executivo a governar e fiscalizar o Poder Executivo também. Mas depois de vereador, né, e depois de... Preciso que as pessoas acompanhem e se mobilizem junto. É um processo de participação. Não é um processo de chegar lá, eu entrego na mão e seja o que Deus quiser. Então, eu vou chamar a galera para a responsabilidade também, né? E vou fazer a minha parte, meu trabalho. Eu sempre trabalho desde os 15 anos, eu sei que é trabalho. Eu quero que a galera trabalhe junto comigo nessa proposta. Porque eu acredito que é uma oportunidade que a gente tem, Marcos, de aproveitar o presidente Lula na presidência da República. São Bernardo é a segunda cidade mais endividada do Brasil hoje, né? Vai precisar muito de alguém com articulação com o governo federal. A gente precisa colocar São Bernardo nas rotas dos grandes projetos de desenvolvimento econômico. O presidente Lula falou que vai trazer de volta o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento. Já trouxe. Isso já está sendo desenvolvido em muitas cidades. Então, ter o Luiz Fernando, que tem um trânsito já é amadurecido. Eu estou falando de pessoas. O Luiz Fernando foi deputado por 3 mandatos. Né? Agora é candidato a prefeito. Tem uma experiência. O presidente Lula está lá e ele é da nossa cidade. Né, entende disso. O PT é um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras que tem um histórico de criação de políticas públicas. Quando você pensa política pública no Brasil hoje, você pensa a partir dos trabalhadores. É ProUni, é farmácia popular, é o Minha Casa Minha Vida. São instrumentos que foram feitos para fazer possível a vida das pessoas, né? Trazer melhoria para a vida das pessoas. Então, é esse conjunto de políticas públicas que a gente pode ter aqui em São Bernardo. Tem o Pronatec da Cultura, que é uma possibilidade que a gente pode ter aqui em São Bernardo. A gente quer lutar por isso também. Então, assim, ter esse alinhamento com o governo federal, ter junto o Luiz Fernando, prefeito, e o Ananias Andrade para ir para cima, que eu também não estou aqui para passar a mão na cabeça de prefeito, por isso a gente quer ser eleito, para poder continuar fazendo um trabalho igual a gente está fazendo, é o que a gente precisa para renovar a política,
para estar lá dando a cara a tapa e também subir e representar a população de fato, mas ter também alguém que tenha a possibilidade de diálogo melhor para nós aí, de um diálogo que pensa em política pública, e não essa galera totalmente despreparada. Marcelo Lima é despreparado, o Alex Manente é despreparado, a Flávia Morando, ela nem sabe o que ela está fazendo da vida dela ali, enfim, está amando o D, né? E quem está mais preparado agora para prefeito é o Luiz Fernando. E eu estou muito preparado, gente. Tô fervendo. Vamos quente aí que eu estou fervendo aqui para a gente ganhar essa eleição. Quero contar com vocês. Então, Ananias Andrade, quais são as suas considerações finais? Eu quero que vocês acompanhem as redes sociais. Tá lá, Ananias_Andrade. Ananias Andrade, não tem muitos Ananias por aí. Botou Ananias e aí quer colocar Ananias Andrade, vai aparecer o Ananias lá. Vai aparecer eu lá. E você veja as propostas, veja os vídeos, grava esse número que ele é bem difícil de lembrar. Meu número é 13999. Para renovação da política. 13999. E me dê essa oportunidade de fazer uma política que você se sinta representado, que seja construída junto com você. Vamos nessa aventura nossa aí, para uma construção de visão de sociedade. Vamos correr junto com a periferia, vamos correr junto com a galera da quebrada, vamos correr junto com a classe artística dessa cidade, com os profissionais da saúde, com os funcionários públicos, com o motorista de ônibus que sofre também com tudo que vem acontecendo no transporte público da cidade, os passageiros dessa cidade, os passageiros de ônibus, do transporte público. Quero correr junto com você, mano. E vem me dar essa oportunidade para a gente renovar a política em São Bernardo. E eu quero agradecer. Marcos, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Obrigado a você. Se não for essas oportunidades para a gente, mano, a gente não vai sair aparecendo na cidade toda com uma visibilidade. Pai, nem é isso que eu quero, porque eu quero ter o compromisso com as pessoas, não com quem está financiando e a forma como estão financiando essas campanhas. Então, isso que você está fazendo é muito valioso, é muito importante para mim e eu fico muito agradecido. Muito obrigado. Agradeço você pela sua presença e ter aceitado o nosso convite. Valeu. Obrigado mesmo. E você que está chegando aqui agora, se inscreva, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e até o próximo Frontcast. É isso aí. Muito obrigado, Ananias. Valeu.